Esse vídeo não é para todo mundo, não. Eu peço que os idiotas não assistam, tá? Agora eu vou começar. O governo de Rondônia hoje vai contratar um hospital por 9.800.000 reais para internar as possíveis vítimas de coronavírus. Quero dizer para vocês que o estado de Rondônia tem 1.800.000 habitantes. Hoje, nós temos um total de vítimas fatais aqui por coronavírus de 6 pessoas. É horrível. Toda vida importa. Toda vida importa. Eu me compadeço com a família dessas vítimas. Porque se você perde um parente porque caiu de um banco, porque foi atropelado, porque infartou, porque teve coronavírus, porque se suicidou, a dor é de igual tamanho. É de igual tamanho. Ninguém pode medir a dor da perca de ninguém. De ninguém. Agora, vim me dizer que fechar um estado ou que contratar um hospital por quase 10 milhões de reais, porque já morreram 6 pessoas no estado, é me chamar de idiota. É nos taxar de idiotas. É querer me dizer que não tem 0,5% da nossa capacidade hospitalar ocupada por vítimas de coronavírus e agora quererem contratar um hospital por quase 10 milhões de reais. É chamar a população rondoniense de idiotas. De idiotas. Porque quando nós atingíssemos nossas internações em 70%, eu seria de acordo em contratar o hospital que fosse. 10 hospitais, fazer hospital de brigada, fechar ruas, fazer hospitais. Aí sim. Agora, coisas desse tipo nos mostram muito bem quem são os nossos governantes. Coisas desse tipo nos mostram muito bem para que está servindo o coronavírus no Brasil. Agora eu quero dizer para vocês que eu recebo muitos ataques de pessoas nos meus outros vídeos, mandando eu procurar o que fazer, uma lavagem de roupa, um macho ou algo do tipo. Agora esses mesmos idiotas não sabem que foram mulheres que em 1964 que não deixaram que o nosso governo entregasse o nosso país para os comunistas. Vocês sabiam que houve a Marcha da Família, foi encabeçada por mulheres que foram para a rua rezar o terço e pedir uma solução, porque o nosso presidente na época, João Goulart, estava pronto, prestes a entregar o nosso país para os comunistas. Mas elas se anteciparam a isso. Mas elas foram para a rua unidas, rezar o terço e pedir, com o apoio da Igreja Católica. Hoje, onde está a nossa Igreja Católica? Onde estão nossos pastores? Se cossem, comecem a incitar as pessoas para pedir por mudança. O povo está quebrando o Brasil. E você que é idiota ao ponto de achar que isso é uma perseguição ao Bolsonaro, eu sou uma pessoa em total apoio ao nosso governo federal. Mas eu quero explicar uma coisa para vocês, que isso é muito maior do que você possa pensar. Isso não é uma perseguição apenas política contra o Bolsonaro. Isso é uma perseguição mundial contra a soberania da democracia no mundo. Isso é uma perseguição comunista mundial. Quando há mais de um mês atrás eu dizia que esse vírus chinês tinha sido feito no laboratório para derrubar a democracia no mundo e implantar o comunismo, eu fui taxada de louca. De louca! E hoje o FBI já investiga o laboratório de onde saiu o vírus. Há mais de um mês eu venho falando isso. Não é porque eu tenho bola de cristal, não. É porque eu conheço bem esses comunistas diabólicos. É porque eu sei que para eles não importa se eles matarem o próprio pai deles. Eles não se importam com você, com o irmão deles, eles não se importam com ninguém. Então, há mais de um mês atrás, eu venho chamando os nossos governadores de oportunistas, de frouxos. E hoje nós podemos chamá-los de corruptos. E daqui mais um ano, nós vamos ter simplesmente a constatação disso. Hoje o governo de São Paulo foi pedido, o Ministério Público pediu para o governo de São Paulo olhar para os asilos, porque ele até agora não olhou. Ele está fazendo covas coletivas, mas ele não olhou por realmente grupo de risco, que já vive sendo bancado pelo governo. Não tomou medidas, não colocou EPIs para as pessoas que lá trabalham. Aí vocês vêm me dizer que eles estão importados. Eu vou dizer para vocês, PSDB, PT, PMDB são a mesma corja. Todos esses partidos brasileiros estão na mesma lata de lixo. Não se apaixone por partido, não se apaixone por pessoa, se apaixone pela sua pátria. Isso é ser patriota. Até hoje eu sou apaixonada por Bolsonaro porque ele é patriota, porque ele coloca a pátria dele à frente dos próprios interesses. Porque ele coloca a pátria dele à frente até da própria honra dele, que as pessoas atacam diariamente nas redes.
Agora, no momento que ele deixar de ser patriota, deixar de pensar na pátria, em primeiro lugar, eu não sou tão apaixonada assim por ele. E você também não seja. Não idolatre pessoas, seja apaixonado por sua pátria. O que falta hoje para o povo brasileiro, em sua grande maioria, é patriotismo. É saber o quão importante é sua pátria estar forte. Hoje, quando se fala de AI-5, eu tinha um certo receio. Como assim AI-5? Eu fiz o que você devia fazer. Eu fui pesquisar, eu fui aprender. Eu fui aprender sobre o que foi o regime militar no Brasil, sobre o que foi a AI-5. E sabe o que eu aprendi? Que na época do regime militar, cidadão de bem podia ir e vir. Cidadão de bem podia trabalhar, podia estar na praia, podia fazer festa, podia fazer filho, podia fazer o que fosse. Cidadão de bem. Agora aqui no Brasil, na época da intervenção militar, não se tinha vagabundo como se tem hoje no Brasil que acha que pode fazer o que quer. Na época do AI-5, os deputados, o Congresso e a Suprema Corte não faziam a palhaçada que faz hoje. Na época do AI-5, nós não tínhamos uma Suprema Corte onde ela libera bandidos e manda prender cidadão de bem. Na época da intervenção militar, não existia corrupção, prédios superfaturados, obras superfaturadas, não se tinha essa vergonha. Na época da intervenção militar, os presídios eram para castigar e ensinar para vagabundo que aquilo era um castigo e não era uma colônia de férias. Na época da intervenção militar, o Estado chegava em todos os lugares. A saúde estava à disposição, a segurança pública estava à disposição. E hoje no Brasil não se existe isso. Hoje no Brasil as favelas brasileiras são esquecidas pelo Estado, porque lá o tráfico impera. Lá você não pode entrar, lá você tem que pedir permissão. Polícia tem que pedir permissão para subir o morro. Isso é vergonhoso. Os nossos presídios servem de colônia de férias para chefe de tráfico, para chefe de PCC, para chefe de comando vermelho, para todo tipo de bandido. E a população brasileira está calada. E quem se levanta para falar é taxado de louco. Quem se levanta para falar é taxado de antidemocrático. Todo o poder emana do povo. E se o povo decidir pedir uma intervenção militar, o poder emana do povo. E não esteja você, povo, pensando que essas manifestaçõezinhas de bosta que a gente tem feito até hoje vai fazer diferença nesse Brasil. Que você ir para uma manifestação dia de sábado e de domingo, o general nem no quartel está. Sábado e domingo não tem expediente, se você não sabe disso. E o general está dentro do quartel de segunda a sexta. Você quer que ele te ouça como? No final de semana que você vai lá tirar selfie e fazer vídeo? Não, ele não vai estar. No final de semana que você vai lá, ai, por favor, intervenção? Não. Ele vai te ouvir no dia que a gente for para a rua com sangue nos olhos, pedindo pela soberania da nossa nação. As Forças Armadas, elas estão aí para a soberania da nação. Da nação. Não venha me dizer que é por Constituição, que é por democracia. A nação tem que estar sobre tudo. Não se pode ter uma nação forte onde governadorzinhos de merda prendem o cidadão de bem e não deixam você trabalhar com a desculpa de que estão cuidando da sua saúde por causa de um vírus de pouca letalidade. Se hoje em São Paulo morreram 10 mil pessoas, saiba você que não foi nem 0,1% da população paulistana. Nem isso. Não se pode usar essa desculpa. E hoje nós estamos deixando eles usar essa desculpa com a gente. Enquanto nós não sentirmos o verdadeiro afinco do que é ser patriota, nada vai mudar no Brasil. Enquanto nós tivermos contratos de hospitais particulares por 9 milhões e 800 mil reais, com a desculpa de que possivelmente pode haver, pode, se minha mãe tivesse uma carreira de teta, eu não era gente, eu era um bacuri. Então não venha vocês dizer que se não. Quando a nossa capacidade pública obtiver 70% de lotação, aí contrate um hospital particular. Aí eu sou totalmente de apoio. Agora, antes disso, é mau caratismo, é oportunismo. E abram os olhos de vocês, porque daqui a um ano eu espero que a gente ainda possa ver bandido corrupto, político corrupto, que hoje está fazendo superfaturamento, sendo preso. Que daqui a um ano ainda tem alguém de vergonha no poder no Brasil. É isso que eu espero. Mas antes disso, eu dou uma dica para você que fala de AI-5 e de intervenção militar. No dia que tiver uma manifestação, faça ela em dia de semana. Isso é uma dica. Faça em dia de semana e vá com sangue nos olhos pedir uma mudança. O Exército Brasileiro só vai ouvir o povo no dia que o povo fizer uma manifestação em massa. Dia de semana. Final de semana não tem general.
Final de semana não tem ninguém de alto escalão para nos ouvir. Então sejamos inteligentes e sejamos patriotas e não sejamos idiotas. E quando qualquer idiota na sua rede social vier dizer que pediu intervenção militar é um ato antidemocrático, mande ele se lascar, porque ele é um imbecil, porque ele tem muito que aprender sobre ser brasileiro de verdade, sobre não ser um oportunista, aproveitador e descansado, e ficar esperando que o presidente resolva tudo por você, e ficar esperando que um governador resolva tudo por você. Todo e qualquer poder dentro do Brasil emana do povo. O poder emana do povo e nós somos o povo. O povo tem que ter essa consciência, tem que aprender o poder que ele tem nas mãos.